depois que... Agora vamos falar da história do Hitler, assim como a gente fez com a do Mussolini, que é interessante. Depois que o Hitler... ele se mata num bunker, né? Foi essa história, né? Depois disso, o que acontece com a política alemã? A ideia nazista, ela tenta continuar ou ela é eliminada dela? Tem o processo de desnazificação, que dura os seus bons 10 a 15 anos ali. Porque quando a Alemanha é reconstruída, várias pessoas que atuaram no regime e sobreviveram à guerra voltaram para a vida civil. Nós temos várias pessoas que trabalhavam para a SS ou trabalhavam para o governo e para o exército que estavam implicadas em algum sentido, em algum grau, com o Holocausto, voltaram para a vida civil como se nada tivesse acontecido. Eles tinham sua lojinha na esquina, eles eram, sei lá, mecânicos, eles eram advogados. E começou-se então, porque tinha muito trauma, no sentido que eles não queriam reviver aquilo. Era um trauma tão grande que muitos deles se negavam muitas vezes que aquilo tudo tinha acontecido do jeito que tinha acontecido. E aí que começa a surgir a ideia do negacionismo do Holocausto, na verdade, né? E teve também grupos de ex-nazistas ali que tentaram continuar, né, a sua política nazista, mas eram grupos marginais. E aí começa o neonazismo, na verdade, né? Entendi. Mas depois a política alemã ela faz um grande esforço de desnazificação que é bem sucedida na sua maioria, sim. Eles vão aos poucos. Não tem essas notícias que tu vê de vez em quando? Um cara de 99 anos que era guarda de Auschwitz lá. Porque tinha muitos desses que viveram na sociedade alemã depois, né? Que passaram pela desnazificação, foram feitos, você tá tudo bem, tá de boa, mas depois eles voltam atrás, vão processá-los, né? Tem muito disso, assim. Mas assim, como que essa ideia, ela foi aceita pela população, pelos governantes, por todo mundo? E só entendeu-se que o que aconteceu foi uma coisa horrorosa depois que o Hitler morre, e aí parece que as coisas acalmam, as pessoas conseguem enxergar. Tem um grande debate na historiografia sobre o quão consciente era o público em geral alemão sobre as atrocidades do Holocausto e da guerra. Tem-se chegado ao consenso que muita gente, embora não soubesse, digamos assim, a logística e o número certo de milhões ali na hora, no momento, eles sabiam sim que o governo estava fazendo perseguições políticas, assassinatos políticos, e que Hitler era um antissemita. Antes de chegar ao poder, Hitler não usava o antissemitismo como campanha eleitoral. Ele era muito mais focado na questão social, de ajudar as pessoas. Mas depois que ele tomou o poder, a retórica vira a sua retórica que ele sempre quis fazer, que era do antissemitismo, da perseguição, da conspiração judaica. Então o público ele sabia que ele era um antissemita depois do poder. Ele sabia que o nazismo estava perseguindo o judeu. Teve aquela noite dos cristais em 38 que eles quebram várias lojas de judeus, eles marcam os judeus, vários judeus começam a sumir da sociedade, ser colocados em campos. Então a população tinha uma considerável consciência da desgraça que estava acontecendo. Mas talvez não tivessem a ideia de que iria acontecer um holocausto de milhões. Mas eles tinham uma certa consciência. Então, o Holocausto, descobriu-se que o Holocausto aconteceu depois que a guerra terminou? Depois que eles pegam os campos de concentração, né? Eles vão lá nos campos, eles veem, né, os corpos. Aí começa a entender, olha o que esse cara estava fazendo. Tem até um relato muito interessante e triste de um soldado americano que ele está indo de tanque na Polônia, entrando na Polônia, e ele começa a ver pessoas muito magras na rua. Às vezes mortas, às vezes andando, e pareciam fantasmas. E ele chega num lugar que tem uma placa chamada Buchenwald, que era o nome do campo de concentração. E na hora ele não sabia o que era aquilo. Aí ele entrou e ele disse que ele tomou o choque da vida dele. Que ele viu uma pilha gigantesca de centenas de corpos, né, de judeus mortos. E ele não entendia aquilo. O que é isso aqui? O que isso aconteceu? Eles são inimigos políticos dos nazistas, né? Por que eles estão com essas estrelas de Davi? Então, muitas vezes a dimensão do negócio não foi muito bem compreendida, até mesmo um pouco depois da guerra. Só quando depois eles veem todos os campos, eles pegam os arquivos, eles começam realmente a mostrar para o mundo a dimensão da desgraça que foi, né? Então o Hitler ele não usou o Holocausto como uma plataforma política para ganhar a população e eu vou fazer isso e aí a galera gostou? Na época eleitoral, não. É bem claro isso na historiografia, que ele não usou o antissemitismo como campanha eleitoral relevante, assim. E nem durante o governo, imagino que ele nem falava que ele estava fazendo isso para a população. Não. Na verdade, é até interessante, porque só temos um documento realmente assinado por Hitler no qual ele chancela um assassinato. Que era quando pais de uma criança que era deficiente chegam para ele pedindo autorização para fazer a eutanásia. Ele autoriza.
Esse é o único documento que Hitler autoriza o assassinato de uma pessoa. Documento oficial. Não há documentos que dizem explicitamente vamos fazer o Holocausto, vamos matar tantas pessoas. Nem mesmo na SS de Himmler. Mas há vários relatos de que houve reuniões, né, de que eles tinham uma logística gigantesca. Eles usavam eufemismos, eles não falavam, né, judeus aqui, vamos matar. Eles usavam outros termos para significar aquelas pessoas, usavam codinomes. Toda uma logística, porque embora eles, na cabeça deles era algo moralmente certo fazer aquilo, na cabeça deturpada deles, eles tinham consciência de que o que eles estavam fazendo ia ser algo muito ruim para o mundo. O mundo ia ver com muitos maus olhos, como de fato viu. Então eles tinham esperança de que ninguém ia ficar sabendo disso. Que eles iam fazer o Holocausto... Que eles iam ganhar a guerra. Iam ganhar a guerra e ninguém ia nunca saber que eles fizeram isso. Ou podem ser que soubessem, mas eles iam ainda ser uma potência. E quem vai querer se meter numa terceira guerra mundial por isso? Para eles era essencial fazer isso por causa da doutrina nazista. Mas eles tinham a esperança de que a guerra ia ser bem sucedida para eles. E eles iam manter o poder. E ninguém ia fazer algo sobre isso. Eu sempre achei que um dos motivos dessa resistência americana e soviética contra o nazismo era o Holocausto. Que eles sabiam o que estava acontecendo e não podemos deixar isso acontecer, vamos lá derrubar esses caras. Mas não, isso nem estava sendo divulgado. Não, quando a Inglaterra e a França declaram a guerra em Hitler, nem havia começado o Holocausto ainda. Eles estavam começando as primeiras preparações dos campos na Polônia. Assim que eles invadem a Polônia, eles começam a fazer os campos lá. Mas não foi por isso que a guerra foi declarada. Foi porque a Inglaterra e a França não queriam uma Alemanha forte no continente. Porque isso era horrível. E a Inglaterra preferia que Hitler não invadisse a União Soviética. Porque a União Soviética fazia pressão na China. E a China naquela época não era comunista, né? Porque a China era uma inimiga da Inglaterra. Então a Inglaterra não queria uma Alemanha forte no continente e queria uma União Soviética fazendo pressão na China. Por esses dois motivos, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha quando ela invadiu a Polônia. E a França foi junto. E quando que os Estados Unidos se metem nessa história Depois toda? de Pearl Harbor, né? 41 ali, quando acontece aquele ataque japonês. Aí eles se metem de vez lá na guerra, no Pacífico e na Europa, né? Mas aí, ao invés de combater os japoneses, eles foram no nazista, né? Por que eles foram? Porque era aliado? Era aliado. Simplesmente aliado. Aquele dia D que houve as tropas americanas entrando lá no norte da França, foi porque eles precisavam de ajuda para reconquistar a França, né, que foi tomada parcialmente pelos nazistas, né? Então eles mandam um contingente lá para a Europa e depois eles se concentram no Pacífico, né, contra os japoneses. Então a França pediu ajuda dos Estados Unidos? Sim, a Inglaterra também. Na verdade, porque até 41 ali o eixo, né, teve grandes vitórias, né? Foi a Blitzkrieg, foi uma vitória acachapante para eles, né, contra a França ali. E eles passam meses bombardeando a Inglaterra sem nunca conseguir conquistá-la, né? Porque, olha só, Hitler... Essa guerra que a gente conhece não era a guerra que ele queria. Para Hitler, ele não queria guerra com a Inglaterra e com a França. Tudo que ele queria fazer é conquistar o leste. Fazer a autarquia. E matar os inimigos judeus. Ele tentou por vários anos entrar em um acordo de não agressão com a Inglaterra para que ele falasse à Inglaterra... Me deixe fazer aqui o meu Lebensraum, não interfira. Ele tentou várias vezes e não conseguiu, porque a Inglaterra não queria uma Alemanha forte e queria a União Soviética fazendo pressão na China. E Hitler foi apostando. Eu peguei os Sudetos, não fizeram nada. Peguei a Áustria, não fizeram nada. Vou só pegar a Polônia, não vamos fazer nada também. Ele apostou nisso. E quando não acontece, quando eles declaram guerra em Hitler, dizem relatos que ele ficou sem resposta. Ele virou pro Otto Wegner e falou: e agora? Ele não sabia o que fazer. A guerra que ele preparou era para atacar o leste, pegar as terras no leste. Agora ele tem um fronte gigantesco no oeste que ele tem que lidar. Então ele muda toda a sua estratégia e joga pro fronte francês para tentar derrubar a França e a Inglaterra rapidamente para voltar a se concentrar no leste. Nunca foi planejado para ele uma guerra contra, né, França e Inglaterra naquele momento, assim. Foi pego de surpresa. E por consequência, Estados Unidos, né? Que eu imagino, eu não sei, era o exército americano naquela época era tão forte quanto é hoje? Era foda também? Era foda, era grande, sim. Ele era já a maior potência econômica do mundo na época, né? Tanto que Hitler, ele tem muita inveja e admiração dos Estados Unidos, porque ele vê os Estados Unidos de um jeito geográfico, ele queria que a Alemanha fosse. Os Estados Unidos tem só duas fronteiras, né? Canadá e México. O México é mais fraco. E o Canadá é meio que junto culturalmente, né? Da mesma tradição americana. E ele vê que os Estados Unidos é tão grande, com tantos recursos naturais, que eles já são uma autarquia naturalmente. Já são autossuficientes.
E Hitler queria fazer isso para a Alemanha lá no meio da Europa, na Rússia. Então ele tem muita inveja e medo dos Estados Unidos. Nunca que ele queria fazer uma guerra com os Estados Unidos naqueles anos, naquela condição. Foi totalmente contra o planejado por ele. E quando os americanos decidem entrar na guerra por causa do ataque a Pearl Harbor, mas não tinha nenhuma questão moral de ser contra o comunismo e o nazismo naquela época ainda? Ou também era um elemento assim, vamos derrubar o nazismo porque é contra a nossa ética aqui, a gente não gosta disso? Porque se nem era divulgado o Holocausto na época, eu imagino que não tinha esse ponto moral envolvido nessa briga. Eu acho que tinha, porque o nazismo ele começou a fazer aquelas anexações imperialistas no meio da Europa, e muita gente começou a ver que era um governo de tipo imperialista, ditatorial, e que eles queriam, né, controlar. Então era certamente contra uma ética internacional, digamos assim, né? Porque os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, eles eram grandes apoiadores do sistema da Liga das Nações, né, que era uma ONU naquela época. E a Alemanha nazista, né, cagou pra isso. Ela só foi fazendo sua guerra imperialista, e isso não foi visto com bons olhos nem para os Estados Unidos, nem para França e Inglaterra. Então, quando começa a guerra, os Estados Unidos entra porque era de fato uma ameaça ao sistema internacional que ele apoiava. Então ele tinha que ajudar os seus aliados, né? E tu acredita que os Estados Unidos e a União Soviética foram fundamentais, né, pra acabar com essa guerra? Porque a França e a Inglaterra não iam conseguir. A França tomou um cacete, né? Mas a Inglaterra, ela foi importante porque ela segurou, né? Eles não conseguiram, porque ela é uma ilha, né? Não conseguiram conquistar a Inglaterra, então ela segurou e fez o Hitler perder muitos recursos e muito tempo lá. Que o plano do Hitler, depois que começa a guerra, era derrubar rapidamente a França e a Inglaterra para focar no leste. Ele derruba rapidamente a França e ele emperra. Ele não consegue derrubar a Inglaterra. E isso ficou por vários meses até que os Estados Unidos pôde se rearmar e entrar para apoiar o fronte ocidental. E aí ele começou a perder de vez, né? A Inglaterra conseguiu fazer uma sobrevida ali pra guerra, enquanto os Estados Unidos se... Sim. Mas aí os comunistas também, né, se aliaram com Inglaterra e Estados Unidos pra acabar com esses caras, né? Primeiramente, eles tinham um pacto de não agressão entre os dois, o Hitler e Stalin, né? Na cabeça de Hitler era um meio que tentar jogar um verde pro Stalin falando, olha, eu não vou te invadir, é só um pacto de não agressão, fica tranquilo. Mas Stalin não era bobo. Ele leu Mein Kampf. Ele sabia que o principal objetivo de Hitler era tomar a Rússia e a Ucrânia. Mas ele aceita o pacto para ganhar tempo também. Para ganhar tempo e para invadir a Polônia e pegar um pouco de terra. Ele também invade a Polônia com Hitler, ele também, né, mata civis, mata o massacre de Katyn, né, que ele mata muitos oficiais do exército polonês. Mas ele tenta ganhar tempo, né? E na verdade, quando a Inglaterra e a França declaram guerra na Alemanha nazista, para ele é uma grande bênção. Porque ele percebe que agora ele não tá sozinho. Hitler quer me invadir, eu sei disso. E agora os outros caras declaram guerra a ele. Então agora ele tem mais aquele problema, então talvez ele não vá se importar comigo agora tão cedo. Então eu tenho tempo. Então ele começa a se preparar ali já, entendeu?